Meus amigos, o investidor brasileiro ele não tem um minuto de paz. Olha só, FIIs deixarão de ser isentos de imposto de renda após o veto do presidente Lula? É isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo, detalhe por detalhe. E se você, lisonário, não é inscrito aqui no canal, já se inscreva aí e ative as notificações para você acompanhar o conteúdo que eu trago aqui toda semana, falando sobre investimentos, falando sobre inteligência financeira, enfim, aqui a gente fala sobre economia de forma geral. Então já se inscreve aí para ficar ligado aqui nos vídeos semanais, tá? O IFIX, ele iniciou o dia em queda, com o mercado digerindo a nova cobrança de imposto sobre os fundos imobiliários. É isso mesmo, parece mentira, mas é verdade. O principal índice de fundos imobiliários da Bolsa de Valores iniciou o dia em queda de 1,7%. O motivo é uma notícia que levantou muitos questionamentos e, sério, nem eu, nem você, nem ninguém ainda digeriu essa notícia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele vetou a isenção para fundos de investimento patrimoniais e que realizam operações com bens imóveis na nova regulamentação da reforma tributária, a famosa reforma tributária. A exclusão vale também para os fundos de investimento imobiliário e os FIAGROS, isso mesmo, fundos de investimento nas cadeias produtivas do agronegócio. E vale lembrar novamente, se não é inscrito no canal, já se inscreve aí para acompanhar todo o conteúdo que eu trago aqui semanalmente. Pois é, essa notícia caiu como uma bomba aí, mas o que isso significa na prática? Bom, diferentemente da impressão inicial, os fundos imobiliários eles continuam isentos de imposto de renda, contudo, agora são lidos como prestadores de serviço, presta atenção, e devem pagar contribuição sobre bens e serviços, o CBS, e o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que substituirão os famosos PIS, CONFINS, ICMS, IPI e ISS. Mas será que existia previsão lá na Constituição Federal para essa nova taxação? E aí, meus amigos, não havia, viu? E foi justamente isso que o governo usou como argumento para poder taxar mais uma vez. De acordo com o governo, não havia previsão constitucional para que os fundos imobiliários e demais fundos não fossem considerados contribuintes. É isso mesmo. Como não havia previsão constitucional, o que é que fizeram? Foram lá e taxaram aí os nossos queridos fundos imobiliários, mas tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda, nós vamos ver aqui nesse vídeo. Mas como que fica a situação agora? O que vai acontecer aí nesse momento? Essa nova tributação deve recair sobre as receitas dos aluguéis, no caso dos fundos imobiliários. Vale lembrar que antes os fundos eles não pagavam PIS e COFINS, e a partir do momento em que esses aluguéis são tributados, é preciso negociar o repasse do imposto ao inquilino. E como que isso impacta nós que somos os investidores? Como que isso vai nos afetar aí diretamente? No caso dos fundos de tijolo, caso não haja acordo do fundo imobiliário com o locatário, os gestores poderão ser obrigados a reduzir o valor do aluguel para fechar os contratos de locação. E, em decorrência disso, o que acontece? Isso vai diminuir o resultado que é entregue aos cotistas. Isso mesmo, no final das contas, nós pagamos o pato. E os FIIs de papel? Se nós formos analisar essa categoria, essa dinâmica poderia resultar na redução dos spreads, que é a diferença entre o preço da compra e o preço de venda em uma transação financeira. E lá no setor agrícola, tem muita gente que gosta desse setor. Nesse setor, a tributação dos fundos de investimento nas cadeias produtivas do agronegócio vão gerar aí preocupação, já estão gerando na verdade, e podem acabar afetando diretamente quem? Mais uma vez, os investidores que vão obter aí retornos menores. Vale lembrar que no ano passado, quando o governo ameaçou taxar os fundos de investimentos, e eu sei que você lembra disso aí, porque o mercado ele deu uma oscilada muito grande, o mercado financeiro se assustou com as possíveis medidas. Alguns especialistas aí em investimentos chegaram a considerar que essa taxação, em estudo pelo governo, poderia até ser questionada judicialmente. Então, a hora é essa, a hora de analisar tudo isso que está acontecendo é essa e, se preciso for, fazer realmente o questionamento judicial. Ainda podemos acreditar na justiça brasileira, viu? Em resumo, somos nós investidores que seremos mais uma vez taxados e veremos uma perda na rentabilidade diante de uma eventual taxação. Eles não vão tirar do nosso bolso, olha que interessante. Eles não vão tirar do nosso bolso, sabe por quê? Porque esse dinheiro ainda nem chegou a entrar
nos bolsos aí dos investidores. E na boa, isso realmente aí é um absurdo, viu? As pessoas procuram obter educação financeira, o brasileiro ali, ele se esforça em aprender, em passar a saber cuidar melhor do seu dinheiro, aí ele aprende aí sobre renda fixa, renda variável, ele aprende a fazer os seus investimentos, ele descobre os fundos imobiliários e ele fala, poxa, eu posso fazer aqui um pé de meia pensando lá na minha aposentadoria, pode ser legal eu fazer aqui investimentos, aportes mensais, porque eu vou ter uma aposentadoria mais digna, sem depender aí diretamente do INSS. Só que o que acontece? O governo vem e corta esse sonho e isso acaba desmotivando os investidores, ok? Mas quando que começa a valer todas essas questões? Quando que efetivamente vai começar a valer essa patifaria? Existe muita água para rolar aí debaixo da ponte, como eu já disse, e os testes devem começar em 2026, depois vai haver aí um período de transição e a mudança de sistema total só deve ocorrer por volta de 2033. Então ainda tem muito tempo aí. E agora a pergunta que não quer calar é: será que ainda vale a pena continuar investindo em fundos imobiliários? Bom, essa é uma pergunta delicada, viu? E aí eu prefiro aguardar aí os próximos capítulos para ver o que realmente vai acontecer. Mas tem muita gente que fala, a gente está vendo aí o mercado, se você acompanha o mercado de fundos imobiliários, o mercado está em queda, tem gente que fala, olha, não quero mais saber de fundos imobiliários. Em contrapartida, tem gente que fala, essa é a melhor oportunidade para você comprar fundos imobiliários. Compre aos sons dos trovões, dos estouros, das bombas e venda aos sons dos violinos. É isso que muita gente prega por aí, só que na verdade a gente precisa ficar atento, a gente precisa acompanhar o mercado, porque nós estamos falando aqui do nosso suado dinheirinho. A gente precisa levar em consideração vários fatores e com todo esse cenário que está acontecendo agora, cabe a cada um parar e pensar se ainda vale a pena utilizar esse tipo de investimento aí para fazer a alavancagem aí do seu patrimônio, para construir uma reserva, para que lá na frente, lá na sua aposentadoria, você não precise depender única e exclusivamente do INSS. E me conta aí, você vai continuar investindo nos fundos imobiliários? Fala para mim aí nos comentários. E não se esqueça, mais uma vez relembrando, de se inscrever aqui no canal. Se você chegou até aqui nesse vídeo, comenta aí, bora para cima, que eu vou trazer aqui um vídeo exclusivo te ensinando a fazer o que nós chamamos de pool de liquidez lá nas criptomoedas. É um tipo de investimento onde você age ali como uma corretora e você ganha algumas comissões por isso, tá? Nós chamamos isso aí das finanças descentralizadas e a gente faz com as criptomoedas. E aí você consegue um bom retorno e em dólar todos os meses. Se você tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre isso, é só comentar aí, bora pra cima que eu vou trazer um vídeo exclusivo. E não se esqueça de deixar aí nos comentários a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo, porque eu faço questão de responder cada um dos comentários. Grande abraço e até o próximo vídeo.